Do livro sobre a predestinação dos santos, de Santo Agostinho Bispo, século V. Jesus Cristo da linhagem de Davi, segundo a carne. Esplêndida luz da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Para que isto acontecesse, como o adquiriu a natureza humana que nele existe? Com que precedentes, méritos de obras ou de fé? Respondam-me, por favor. Aquele homem, para ser assumido na unidade de pessoa pelo Verbo coeterno com o Pai e ser o Filho unigênito de Deus, o que fez para merecê-lo? Qual o bem que precedeu? Que fez antes, que acreditou, que pediu para chegar a esta indizível excelência? Na verdade, não foi pela ação do Verbo, ao assumi-lo, que este mesmo homem, desde que começou a existir, começou a ser o Filho único de Deus? Manifeste-se assim a nós, em nossa cabeça, a fonte de graça, donde ela se vai difundir por todos os membros segundo a medida de cada um. Com efeito, a graça pela qual, no início de sua fé, um homem se torna cristão, é a mesma pela qual esse homem, desde sua origem, foi feito Cristo. Assim, pelo mesmo Espírito, renasceu aquele cristão e nasceu este, o Cristo. Pelo Espírito, faz-se em nós a remissão dos pecados, por esse mesmo Espírito que fez com que o Cristo não tivesse pecado algum. Deus teve a presciência de que faria tais coisas. Esta é, portanto, a predestinação dos santos, aquele que refugia ao máximo no Santo dos Santos. Quem poderá negá-la se compreende com justeza as palavras da verdade? Pois foi-nos ensinado que o próprio Senhor da Glória, enquanto homem feito Filho de Deus, foi predestinado. Jesus foi predestinado. Ele que haveria de ser o Filho de Deus, o Filho de Davi, segundo a carne, haveria de ser também, segundo a virtude, Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, porque nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. É esta a singular assunção do homem pelo Deus Verbo, que se realizou de modo inefável, a fim de que o Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem, a saber, Filho do homem por causa da humanidade assumida e Filho de Deus por causa daquele que assumia, fosse verdadeira e propriamente dito o Deus unigênito. Que não acontecesse termos de crer numa quaternidade e não na trindade. A natureza humana foi predestinada a tão imensa, sublime e máxima elevação, que não tem por onde mais se elevar. Assim como a própria divindade não encontrou meios de se rebaixar mais por nós do que aceitando a natureza do homem, com a fraqueza da carne até a morte da cruz. Assim como foi predestinado o único para ser nossa cabeça, assim também, embora muitos, nós somos predestinados para sermos seus membros. Calem-se aqui os méritos humanos, mortos por Adão, e reine aquela que reina, a graça de Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, único Filho de Deus, um só Senhor. Quem quer que encontre em nossa cabeça, méritos anteriores àquela singular geração, busque em nós, seus membros, os méritos precedentes à múltipla regeneração.